Fui aprovada! Eu sou Giovana Moraes, eu tenho 22 anos e fui aprovada na Medicina UERJ. Eu até tinha ido para outro curso, eu larguei assim ele em meados de maio, porque eu vi que eu queria uma coisa específica para UERJ desde o início. Aí o foco tinha massacrava todo mundo, principalmente no quesito UERJ, e aí foi foco até agora, desde sempre. Nunca abandonei, nunca saí. Eu sempre via todo mundo que passava como pessoas muito, muito inteligentes e muito incríveis, e nunca me via nesse lugar, nunca me via desse jeito. Sempre via minhas falhas, que eram grandes, principalmente o UERJ. Engraçado, eu sempre fui pior na UERJ. Mas acabou que, pelo destino, por Deus, eu acredito que estava separado pra mim essa vaga. Então acho que a segurança, a confiança, esse empoderamento, assim, de falar, um dia eu vou estar lá, não me via. Esse ano ter ficado, assim, eu fiquei em 81 no listão do foco, aí ralou o pessoal de Cabo Frio, eu fiquei, tipo assim, com umas 6 pessoas na minha frente. Eu falei, caraca, vamos lá, eu tenho chance, vai rodar, eu posso entrar. Então acho que foi até um sentimento de felicidade por ter sido competitiva, porque eu não me via nesse lugar, eu não me via na UERJ, porque biologia, química, aqui no foco era braba. O pessoal me preparou muito, mas foi muito engraçado porque o meu pai, ele é pastor, então ele é assim, todo espiritualizado, e eu também acredito muito em Deus, assim. Ele falou, eu tenho fé, eu sonhei que você chegava pra mim e falava, pai, me deram mais pontos do que eu precisava em biologia, me deram 2 pontos a mais, e eu passei com muito mais do que eu precisava. Ou seja, eu não ia ficar na berlinda, eu ia ficar num lugar muito bom, uma colocação muito boa. Aí ele dizia que eu chegava sorrindo pra ele e assim, comemorando, e ele falou isso pra mim, filha, acredita, pede a revisão que você vai conseguir. Não deu outra. Eu pedi a revisão e incrivelmente ganhei belos 2,5 pontos ainda ganhei 0,5 extra em biologia, que foi incrível, e subiu minha nota pra caramba, saí de, da colocação 81 do listão extraoficial pra 7º lugar do listão oficial da UERJ. Em todos os aulões, assim, coisas focadas na UERJ, ela sempre falava, Carol, já vi muitos alunos saindo do lixo ao luxo, muitos alunos mudando de um ano pro outro drasticamente, isso não significa nada você ter ido mal no ano anterior. Assim, a Carol tem 100% de credibilidade, pra mim, acredito que pra todo mundo, o trabalho é incrível do foco. Eu realmente tinha muita dificuldade de entender o que aquilo aconteceria comigo, porque como eu falei, eu não me via nesse lugar, assim, de realmente aprovada. E isso era engraçado, uma coisa que eu sempre quis falar quando a gente estivesse nesse momento. Eu já imaginava, assim, quando acontecesse, que eu sempre queria falar, eu não sou nada, gente, eu sou zero inteligentona, eu ia normal nos simulados do foco, às vezes até bem mal. Eu nunca gabaritei nenhuma prova daqui. Então, assim, realmente é possível. E, assim, outra coisa, uma nota ruim não define a sua capacidade ali de conteúdo, sua capacidade de crescer, de no ano seguinte performar muito bem. Então, não existe linearidade, não existe um padrão, não existe algo que... Uma receitinha. É muito importante que você foque no seu processo, confie no seu processo e que você realmente acredite. Uma hora chega e quando chega é absurdo. Ai, difícil não me emocionar falando isso. Realmente... É resposta de muita oração, assim, minha, da minha família. Resposta de muito trabalho, de muita dedicação. Não é fácil, não foi fácil. Não acho que vai ser fácil, não espere que seja fácil. Mas, assim, vale muito a pena. Realmente é indescritível. Eu sempre tive muito claro pra mim que eu ia até o fim. Eu ia até o fim, até passar. Porque... é engraçado, não chega a ser um fracasso, mas pra mim, escolher ir pra particular, na verdade, eu via como uma desistência dessa trajetória, que é dura, que dói. Então eu via como uma fraqueza pra mim, eu escolher isso. Apesar de não ser, gente, não é. Era uma coisa que eu pensava sobre a minha realidade, né? Que me dava a oportunidade de continuar tentando. Então, eu nunca vi a desistência, nunca vi a faculdade particular ou fazer outro curso como uma possibilidade. Eu sempre tive muito clara a medicina no meu coração. Fiz meu ensino médio todo pensando na medicina, então chegar aqui
E desistir só porque tá difícil, assim, parar só porque dói, só porque é chato estudar física, é muito mesquinho, sabe? Você colocar isso como se fosse tão grande, porque no final das contas não é nada, gente. Eu acho que eu aprendi muito aqui no Foco sobre valorizar as vezes que você errou, as vezes que você não foi boa o suficiente. Não ver aquilo como uma decepção, mas ver aquilo como uma oportunidade de aprendizado. Então eu acho que eu levo muito isso das aulas, dos nossos tempos aqui de correção de simulado, de como um erro pode te ensinar muito mais do que uma vitória. Então eu levo isso, uma força, assim, de me levantar quando eu caí aqui em simulado. Porque, gente, eu nunca fui gênia, eu não sou gênia. Eu não ia maravilhosamente bem nos simulados. Os simulados são difíceis e eles são pra você aprender, pra você realmente chegar na prova e falar: nossa, é bem mais fácil do que eu imaginava. Confie em Deus. Confie que existe algo separado pra você, que Deus tem um caminho, talvez, um sonho que ele quer realizar na sua vida. Confie nas pessoas que estão à sua volta, sua família, os apoios que você recebe, valorize isso. Tenha força disso. E não se diminua, porque ninguém que tá aqui, que passou, é melhor do que você. Eu era você ano passado. Eu era você há muitos anos, que eu tentei bastante. Então não se diminua. Isso não torna ninguém melhor um que o outro. Você é muito especial, você é muito valorizado, porque você merece também o seu final feliz.